balançar. Quero brincar de te amar. Sou louca de fazer prazer. Brasil! 19 horas em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá assistindo ao vivo no TikTok, para quem tá vendo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. O programa 10 minutos. Hoje é dia 24 de junho. Hoje é o 175º dia do ano. Eu não sei até onde eu vou aguentar ficar falando esses numerais em ordem aqui, porque você vê que eu tô aprendendo bastante, né? Mas é chato. Faltam 190 dias para acabar o ano. Isso eu falo com gosto, porque eu não aguento mais. Tá chato. Vamos lá. Hoje, 24 de junho, é comemorado o Dia Nacional da Araucária. Uma árvore importantíssima. Espero que a gente cuide bem dela, porque a gente não tá cuidando de nada bem nesse planeta, né? Mas tudo bem. Hoje também é o Dia Nacional da Polícia Militar. Parabéns a todas as polícias militares do Estado brasileiro, de todos os estados da nossa nação. Tem um trabalho importante, né? Quando a gente puxa a orelha, a gente reclama, a gente fala mal, mas a gente só reclama daquilo que a gente acha que tem que cuidar, né? Tem uma discussão sobre a existência ou não da Polícia Militar, mas isso eu vou deixar para um outro programa. Hoje também é aniversário de Lionel Messi, craque da Argentina, que tá lá nos Estados Unidos. Se não me engano, o time dele nem se classificou na Copa do Mundo, né? Mas tudo bem. E de fatos relevantes, no dia 24 de junho aconteceu... nada. Então pronto, segue o programa aqui. Vamos lá, o que a gente vai ter no programa de hoje? O Giro de Notícias Nacional, o tema sobre a tragédia na Indonésia envolvendo a brasileira, o Giro de Notícias Internacional, a pessoa nefasta. Cara, essa pessoa nefasta de hoje, acho que vocês nem lembravam, mas todo mundo vai concordar. E vamos ter também uma notícia boa, né? Que a gente sempre termina o programa com notícia boa. Então vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, primeiro giro de notícias nacional aqui, manchete do perfil político am.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Tesouro Direto destinará 4 milhões e meio de reais a empresas inovadoras. O programa TD Impacta alocará recursos para até 14 startups de impacto social focadas em educação financeira e inclusão. As inscrições são até 28 de junho no site TD Impacta, com apoio da Artemisia para seleção e capacitação. Manchete da Carta Capital aqui. Cid afirma ao STF ter recebido dinheiro de Braga Neto na trama golpista. Em acariação no STF, Mauro Cid confirmou que o ex-ministro entregou verba para o plano Punhal Verde e Amarelo, aquele que ia matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Braga Neto negou e a sessão sem gravação gerou críticas da defesa por falta de transparência. Manchete do portal Brasil de Fato aqui. Cid confirma a caixa de vinho com dinheiro entregue por Braga Neto e general responde: mentiroso. Durante a cariação no STF, Mauro Cid reiterou que recebeu dinheiro em embalagem de vinho de Braga Neto para atos golpistas. O general negou e chamou Cid de mentiroso. A defesa de Cid disse que isso não aconteceu e que ele falou a verdade o depoimento todo. Manchete do Brasil 247 aqui. Lula atrai mais de 160 bilhões de reais em investimentos no Brasil com agenda internacional. Viagens de Lula a países como Arábia Saudita e Emirados Árabes garantiram compromissos financeiros para setores como infraestrutura e energia, fortalecendo a economia brasileira e parcerias globais. Manchete do ICL Notícias aqui, New York Times. Ataque atrasou o programa nuclear do Irã.
Segundo o jornal The New York Times, a ação de sabotagem comprometeu avanços no programa nuclear iraniano, retardando o desenvolvimento de capacidades nucleares e gerando preocupações sobre segurança e geopolítica. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que entrou para acompanhar a live: Dilma Honório, Amarildo Gonzaga, Núñez, Leonardo Linhares Silva, Dilma Honório, Jano, Carlos Pereira da Silva, João Batista dos Santos, José Nogueira, sejam todos bem-vindos. Deixa um comentário aqui, comenta qual é a cidade de onde vocês estão assistindo, José e Daniel, para eu mandar um oi para essa cidade, beleza? Eita pau, cliquei no link errado aqui. Ignorem ignorem essa vírgula sonora. Mas cara, vamos parar aqui agora, porque agora o assunto é sério. O tema de hoje, do programa de hoje, faltou resgate, tragédia que o Brasil evitaria. Sim, hoje a gente acordou com a notícia de que após mais de 30 horas, a Juliana Marins, uma publicitária de Niterói, uma moça de 26 anos, formada na UFRJ, que estava realizando um sonho, fazendo um mochilão pela Ásia, já tinha visitado a Tailândia, o Vietnã, Filipinas, Indonésia, estava documentando suas viagens no Instagram e ela comentava que ela se sentia viva pela aventura. Há cerca de 2 dias ela caiu numa trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, na verdade 4 dias, foi no dia 20. E o guia dela abandonou ela porque, segundo ele, estava cansado, e ela continuou. Ela escorregou cerca entre 300 e 650 metros num desfiladeiro. Ficou sem água, sem comida, sem agasalho. Ela foi localizada, conseguiram tirar fotos dela, mas não conseguiram chegar até ela. Depois de 4 dias, hoje ela foi encontrada morta. A família criticou, disse que houve negligência do guia, que houve lentidão do resgate e que foi um erro manter a trilha aberta. O caso gerou comoção por todo mundo, óbvio, todo mundo ficou muito triste com o que aconteceu. Uma jovem realizando um sonho e termina nessa tragédia. E por que eu resolvi fazer esse programa hoje? Porque eu tenho, assim, uma das coisas que mais me incomoda no brasileiro, no amazonense, no ser humano em geral, é a síndrome de vira-lata. É aquilo de achar, porque lá fora tudo é melhor, tudo isso. Cara, nós temos muita coisa boa no Brasil. Muita mesmo. A gente tá, óbvio, a gente pode estar longe de ser o país que a gente sonha, mas a gente está muito mais longe ainda de ser essa tragédia, essa desgraça que muito vira-lata diz que a gente é. Vamos lá, eu listei, eu vi uns comentários na internet que eu concordo totalmente. Se algo desse tipo tivesse acontecido no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que os bombeiros brasileiros, fosse de qualquer um dos estados do Brasil, fosse do Distrito Federal, fosse de qualquer um dos 26 estados, eles teriam resgatado a vítima. E eu listei aqui 5 momentos em que os bombeiros brasileiros, e aqui são 5 momentos de 4 estados diferentes, onde o corpo de bombeiros dos estados, eles agiram em condições extremamente adversas. Em muitos desses casos, houve até perda de vida de membros do corpo de bombeiros, mas eles cumpriram sua missão com brio, com honra, e foram lá salvar. Um dos mais emblemáticos é a tragédia de Brumadinho, em 2019. Houve o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, foi uma das maiores operações de resgate da história do Brasil. Você tinha ali lama tóxica, você tinha risco constante de desmoronamento, e os bombeiros foram lá e resgataram 192 pessoas com vida, e inúmeros animais domésticos também. Identificaram 265 corpos e estiveram lá enquanto havia alguém a ser resgatado, com ou sem vida. Eles estiveram lá e fizeram um trabalho de heróis. A gente teve mais recentemente, no ano passado, no Rio Grande do Sul, as tragédias devastadoras. E durante as enchentes, todo mundo se lembra que, além dos policiais e voluntários, haviam inúmeros bombeiros trabalhando nisso. Um dos casos marcantes foi o resgate de uma mulher no 2º andar de uma casa isolada.
Os bombeiros usaram helicópteros e botes num cenário que foi praticamente um cenário de guerra. E os bombeiros estavam lá e cumpriram sua missão. E não adianta, e não é só com seres humanos. Os bombeiros brasileiros, eles preservam, eles respeitam a vida. E eu listei 3 episódios aqui também, em que, além de fazer o resgate de seres humanos, foram feitos resgates de animais também. Em 2022, a gente teve a tragédia em Teixeira de Freitas, na Bahia. Teve um episódio lá, onde uma cadela, uma cachorrinha, caiu num poço de 10 metros de profundidade. O morador ouviu latidos e chamou os bombeiros. E os bombeiros foram lá, usaram técnicas e retiraram o animal sem qualquer ferimento grave. Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia em 2022. Em Minas Gerais, na cidade de Curralinho, o Corpo de Bombeiros também foi lá e encontrou um cavalo atolado numa vala com água, numa fazenda na cidade de Curralinho, no interior. Usaram equipamentos específicos e também conseguiram retirar o animal de lá em segurança, sem lesões. E assim, não é simples resgatar um animal de grande porte. Uma pessoa, você diz para ela, olha, fica assim, te encolhe, facilita pra gente, segura a corda. Um animal não tem esse diálogo, então você precisa usar toda a técnica necessária e bons equipamentos. Em 2021 também, em São Bento do Sul, em Santa Catarina, os bombeiros resgataram um cachorrinho de grande porte que estava preso há 3 dias num bueiro. Os moradores acionaram as equipes após ouvirem os latidos e os bombeiros usaram até uma retroescavadeira para abrir a rede pluvial. Um bombeiro rastejou 3 metros na tubulação e salvou o animal. Ou seja, eu não tenho dúvidas. Acho que, enquanto ao caso da Sandra Marins, lá no Rio Grande do Sul, na Indonésia, ou faltou equipamento e técnica das equipes de resgate da Indonésia, negligência não tem nem o que comentar. Houve sim negligência da empresa que estava cuidando do pacote turístico dela, houve muita negligência do instrutor que a abandonou lá, Pedro. Houve, e aí a gente entra, e essa negligência, para mim, ela está provada, ela está cabal. Agora, faltou competência, faltou equipamento, faltou vontade de salvar a vida dessa moça. Então, eu tinha que fazer esse programa, eu quis fazer esse programa hoje. Primeiro, como uma homenagem a essa moça que estava vivendo algo que, infelizmente, nem todo mundo pode viver. Você para pensar, hoje você pensa, poxa, quem no Brasil, nos últimos anos, tem condições de dizer, poxa, realizei um sonho? Aumentou muito. A gente viveu 4 anos nefastos, mas aconteceu. Essa moça estava realizando um sonho. Estava passeando, Rafael. Estava fazendo um mochilão. E eu acho que isso me sensibilizou tanto, porque ano passado eu também realizei um mochilão. Óbvio, não foi na Ásia, mas eu tenho sonho. Em breve eu vou também fazer um mochilão na Ásia. E aí eu fico pensando nisso, gente, que coisa dolorosa. Você sai da sua casa feliz da vida, porque vai realizar um sonho. Tua família está feliz por você, porque quem nos ama fica feliz quando a gente está realizando sonhos. E de repente acontece uma tragédia como essas. Então, eu queria fazer essa homenagem para Sandra. E eu queria também fazer esse registro aos bombeiros brasileiros, que eu não tenho notícia nenhuma de qualquer situação, em qualquer lugar, de que bombeiros tenham abandonado a missão. A gente tem muita notícia, e eu não falo isso com felicidade, de bombeiros que morreram no cumprimento do dever, tentando salvar pessoas que também perderam suas vidas. Que é triste, é doloroso. Eu tenho sim os bombeiros como heróis, mas acontece. Então, a esses todo o nosso respeito, toda a nossa honra, toda a nossa gratidão. E eu acho sim que faltou alguma coisa nisso. Ivone, eu não sei se faltou brio para os bombeiros da Indonésia.
Eu não sei, Emma Witt, se faltou vontade de salvar aquela moça. Eu não sei se faltou equipamento ao governo indonésio. Agora, eu não tenho dúvidas. Se um fato daqueles tivesse acontecido no Brasil, a história tinha sido completamente outra. A gente teria essa moça sido resgatada e rápido. E hoje eu estaria falando sobre o outro ponto do programa que eu tinha programado para falar, que era a Paz de Westfália, mas eu não tinha como deixar de falar sobre esse tema, porque me doeu muito. Eu acho que doeu em todo mundo que estava acompanhando, né? Uma jovem realizando sonhos, uma moça com muitos sonhos ainda por realizar, e faltou, essa é a minha opinião, tá? Todo mundo tem o direito, Andréia, de pensar diferente, mas a minha opinião é, se a Sandra não está entre nós hoje, se a Sandra não terminou de realizar o sonho dela, é porque faltou empenho do governo da Indonésia. E no Brasil, nunca, eu não consigo imaginar os bombeiros brasileiros não cumprindo a missão, não salvando uma vida. É isso, que essa moça descanse em paz. Se ela acreditava numa nova vida, que ela viva essa nova aventura lá, que a família dela encontre paz também, que eles consigam fazer o traslado do corpo o mais rápido possível. E é isso, um dia triste e infelizmente ou felizmente, né? Depende muito da filosofia de cada um. A vida tem que seguir e ela vai seguir. Vamos de notícia. Às 19h16 em Manaus. Deixa eu dar um oi aqui pra galera que tá acompanhando a gente aqui também no TikTok. O Simon767, Antônio Silva, Sérgio Araújo, Mike, Simon e o Pedro. Sejam bem-vindos todos. Vamos dar um pulo agora para o nosso segundo giro de notícias para saber o que os portais mundo afora estão falando, qual é o bafafá mundo afora, né? Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APP. E eu conto agora. Vamos lá, giro de notícias internacional agora. Portal Xinhua.com, portal da China, feito para chineses, onde a gente pode saber o que está se discutindo lá. O presidente Xi Jinping pede esforços para promover desenvolvimento de alta qualidade. Xi Jinping, em discurso, enfatiza inovação, sustentabilidade e reformas econômicas para impulsionar o progresso da China, destacando a necessidade de avanços tecnológicos e cooperação global para enfrentar desafios. Manchete do portal La Nación da Argentina. Apesar dos dólares, existe confiança no governo para superar o teste. O ministro da Economia da Argentina acredita que metas fiscais e monetárias superadas, além da queda da inflação, garantirão a aprovação do FMI para um desembolso de 2 bilhões de dólares, apesar de reservas abaixo do esperado. Manchete do Diário de Notícias, portal de Portugal, lá nas Europa. Trump diz que cessar-fogo está agora em vigor e pede que não o violem. Netanyahu aceita tréguas. Donald Trump anunciou uma trégua entre Irã e Israel, mas acusou ambos de violações. Após conversa com Netanyahu, Israel suspendeu ataques. A mídia iraniana atribuiu o acordo a pressões de seus ataques. Manchete do portal Grama Cubana, veículo de comunicação de Cuba, começou o terceiro exercício nacional de prevenção e enfrentamento ao crime, à corrupção e às drogas, às ações ilegais e às indisciplinas sociais. Cuba inicia exercício nacional para combater crimes, corrupção e tráfico de drogas, promovendo ações preventivas e reforçando a segurança pública em todo o país. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente. O Pedro Nério, o Divino Antônio de Brito, o Paulo Barros, a Célia Floyd, o Rodrigo, o Randall Guy, o Pedro Bezerra. Valeu todo mundo. Gente, chegou a hora do dedo na goela, né? Aquela hora que a gente fica... meu Deus, vamos lá, vamos saber quem é a pessoa
nefasta de hoje, a pessoa escrota, a pessoa nefasta. Vamos lá, chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha, por favor. Isso é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. A pessoa nefasta de hoje é Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz é um ex-policial militar nascido no Rio de Janeiro. Foi assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj de 2007 a 2018. É amigo muito próximo da família Bolsonaro, atuava como motorista em segurança. Foi investigado pelas rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Movimentou 7 milhões de reais em contas, um valor incompatível com a sua renda. Foi preso em 2020, foi solto em 2021, tentou ser candidato a deputado estadual em 2022 sem sucesso. Fabrício Queiroz é uma figura central em escândalos que mancham a política brasileira. Investigado pela operação das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, desviou milhões num esquema criminoso que até hoje não foi devidamente apurado. Ele também é suspeito de envolvimento em assassinato na época em que era PM. Sua conduta é agravada por ocultar patrimônio, como um apartamento não declarado. Em 2020, ficou escondido no sítio de Frederico Wassef, advogado do Bolsonaro. Em 2020, sua prisão expôs a podridão e suas ligações com a família Bolsonaro, revelando um histórico de corrupção e impunidade. Fabrício Queiroz é uma pessoa nefasta. E como falar de pessoa nefasta, dá um dedo na goela, né? Dá vontade de vomitar. Vamos falar de notícia boa, então, pra gente se purificar e terminar o programa sempre feliz e sorridente com uma notícia que vale a pena. Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Nova hidrovia do São Francisco impulsiona desenvolvimento e sustentabilidade no Nordeste. O governo federal ampliou a nova hidrovia do São Francisco com 1.371 milhas navegáveis, reintegrando Pirapora, em Minas Gerais, a Petrolina, em Pernambuco. Após de uma década sem navegação comercial, o projeto promete revolucionar o transporte de cargas, reduzindo custos e emissões de CO2. Com o forte interesse de investidores, a iniciativa vai fortalecer a logística nacional e impulsionar o crescimento regional, especialmente no Nordeste. Dividida em 3 etapas, a hidrovia terá conexões intermodais com ferrovias e rodovias, aumentando a eficiência no escoamento de grãos, fertilizantes e outros produtos. A previsão é movimentar 5 milhões de toneladas já no primeiro ano, rivalizando com grandes portos. Além de sustentável, a obra trará empregos e integração econômica, consolidando o Velho Chico como eixo de desenvolvimento e progresso para o Brasil. 19 horas e 23 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Lembrando que essa semana não vai mais ter programa, tá? Amanhã eu tô indo viajar, vou passar uns dias fora. Então, na semana que vem a gente tá de volta, tá? Mas fica online por aqui, mantém contato com a gente que é muito bacana. Fui!